Brown, olha só esse assunto. Um estudo chinês mostrou que 16% dos infectados pelo novo coronavírus apresentaram tontura. Sobre esse estudo e a inclusão desse novo sintoma, a gente conversa agora com o neurocientista do Hospital Israelita Albert Einstein, Dr. Saulo Nader. Doutor, bom dia, muito obrigada pelo seu tempo. A gente sabe da sua agenda corrida. Bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia aos ouvintes, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Doutor, é bastante interessante esse estudo. De qual forma o coronavírus poderia, então, atingir o paciente para acabar causando essa tontura? Quais os detalhes dessa, talvez, nova descoberta? Pois é, a gente descobriu com o tempo que o coronavírus não só faz um estrago no pulmão, mas ele também, em muitas pessoas, consegue fazer um estrago lá no cérebro. E aí tem esse estudo chinês de Wuhan, na China, que avaliou pacientes internados em 3 hospitais, e olha só a surpresa, o principal sintoma neurológico encontrado, 16% das pessoas, foi tontura, entre outras coisas, dor de cabeça, confusão mental, convulsão, até mesmo AVC, encefalite, infecção do sistema nervoso, pode ser encontrado no COVID. E outra, a gente também percebeu que parte da falta de ar que o COVID dá não é só exclusivamente pela questão pulmonar, pelo machucado no pulmão, mas também a área do cérebro que controla a respiração pode estar alterada, pode estar machucada pelo COVID, e isso é um dos fatores que influencia na falta de ar. Então a pessoa sente falta de ar não só pela infecção no pulmão, mas em parte também pela perda do controle respiratório pelo cérebro. Ô doutor, imagino que isso dificulte ainda mais o diagnóstico, porque aí abre um leque novo de possibilidades, ou seja, a pessoa que tem tontura também poderia ser incluída como uma paciente portadora da Covid-19, Isso dificulta o diagnóstico? Perfeito sua colocação. Até frisar uma coisa importante. Quem sofre de tontura, labirintite, quem já tem labirintite, tontura, não tem mais chance de ter Covid. Tem uma chance igual a de todo mundo. Agora, se a pessoa tem um sintoma gripal e desenvolve uma tontura diferente, uma tontura nova, algo que ela nunca sentiu, aí eu vou valorizar como um possível indício de COVID. Por hora, a gente não tem relato de tontura isolado. Até pode ser que aconteça, mas a gente não tem ainda essa publicação científica. Em todos esses pacientes que eu comentei, eles tinham sintomas gripais antes de desenvolver a tontura. Uma grande novidade para todos nós que estamos acompanhando o desenrolar os sintomas, descobrindo o coronavírus com o auxílio de vocês, doutores. Exames neurológicos, doutor, será que estão sendo feitos, então, em pacientes com coronavírus ou ainda não? Eles devem ser feitos por quem está ou já foi infectado? Então, hoje a gente tem a recomendação que, se no contexto da internação do COVID, aquela pessoa apresentar algum desses sintomas neurológicos que eu citei, tontura, dor de cabeça, confusão mental, convulsão, AVC, entre outras coisas, esse paciente deve ser submetido a exames de imagem do cérebro, ressonância e coleta de líquor, que é o líquidozinho do cérebro, para a gente ver se tem alguma replicação viral, alguma repercussão viral ali no líquido do cérebro. Então, sim, hoje a gente tem essa recomendação de expandir a investigação neurológica, mas, claro, para aqueles pacientes que apresentam também sintoma neurológico. Nesse estudo que eu comentei, um número alarmante, 36% de todos os pacientes internados nesses 3 hospitais teve algum sintoma neurológico. Então, realmente chama atenção de que o vírus ele pode, em casos aí moderados e mais graves, chegar assim a ter uma replicação cerebral. 16 ou 36? Desculpa, doutor, só para ter o número certo aqui. 36% teve algum sintoma neurológico, certo. E desses, 16% era tontura. Ok. Ô doutor, e entre essas pessoas que apresentaram esses sintomas neurológicos, como o senhor vinha detalhando agora, são pessoas que já tinham algum histórico de problema neurológico, como por exemplo a labirintite, que a gente citou agora há pouco, ou não? São pessoas consideradas saudáveis, que não tinham nenhum problema neurológico e que por causa da Covid-19 passaram a ter? Exatamente a segunda possibilidade, a segunda coisa que você aventou. Eram pessoas que não tinham problemas neurológicos e desenvolveram esses problemas neurológicos dentro de um contexto gripal,
causado, né, pela Covid-19. São pessoas que tinham já o teste confirmatório e estavam internados por questões respiratórias, por questões gripais e desenvolveram sintoma neurológico. Doutor, essa semana eu acompanhava a leitura de um estudo que falava sobre a possibilidade de futuros danos neurológicos a médio e longo prazos em pessoas que foram infectadas pela Covid-19. Isso me chamou bastante atenção. O senhor acha que existe essa probabilidade? Claro que sem querer alarmar quem nos acompanha. Ainda cedo para dizer, né? A gente ainda está aprendendo junto com essa pandemia, os estudos eles estão saindo a todos os momentos, mas a gente ainda não tem um tempo tão grande para saber o resultado disso no cérebro a longo prazo. Por exemplo, dá para dizer que o Covid dá Alzheimer ou algum déficit cognitivo? Calma, ainda muito cedo para a gente saber alguma coisa nesse sentido. Tá. Por hora, a informação que a gente tem até o momento é que aquelas pessoas que sobreviveram e se recuperaram do Covid, elas não têm ficado com sequelas neurológicas, pelo menos é o que a gente tem por hora. Mas lógico, né, somente o tempo dirá pra gente, desse montante de pessoas que estão com sintomas neurológicos, se alguns vão ficar ou não com sequelas a longo prazo. Então, aguardamos cenas aí dos próximos capítulos. Sim. Por hora, a gente não tem ainda concreto que isso pode acontecer. Tá. E esse né? Menos pior. E esses sintomas, doutor, como a tontura, por exemplo, aparecem a qualquer momento da infecção ou eles aparecem já nos primeiros dias? É um sintoma inicial ou é um sintoma já de um estágio mais avançado da contaminação pelo coronavírus? Dá para dizer isso, especificar isso ou ainda não? Perfeito. Aproveitando ensejo, hoje é o Dia Internacional da Tontura, né? Então essa semana, a Semana da Tontura, é uma semana que a gente aí do meio científico, os especialistas em tontura, tirou para conversar com o público geral e divulgar mais informação para todo mundo, porque labirintite é muito pouco falado, muito pouco comentado. Respondendo a sua pergunta, nesse estudo foram pegos pacientes tanto com quadro leves, como também com quadro mais severo. Então, em qualquer etapa da doença, a tontura poderia aparecer, desde os casos mais leves até aqueles casos mais graves. Doutor, aproveitando então essa semana da tontura que começa hoje, dia 22 de abril, muitas pessoas recebem diariamente, e nós recebemos aqui essa informação para tratar com o senhor, diagnósticos errados descritos como labirintite. Por que será que isso acontece? Qual cuidado deve ser tomado? Exato, né? Quando a gente fala essa palavrinha labirintite, por trás dela existem mais de 40 doenças que podem provocar tontura. Qual que é o grande problema? Não é só um problema Brasil, é um problema mundo, que qualquer coisa que gere tontura ganha esse apelido de labirintite e vai ser tudo tratado da mesma forma, o que é um equívoco. Por quê? Se eu não entendo o real motivo por trás da tontura para fazer um tratamento preciso para aquela questão, eu não consigo atingir a melhora. Então, muitas e muitas pessoas que sofrem de labirintite, entre aspas, de tontura, estão aí pelo mundo e vira e mexe, voltam a ter crise, vira e mexe, volta todo sofrimento, volta todo drama, todo terror na vida delas, porque a doença mesmo, por trás do motivo, não está sendo adequadamente tratado. E essa é a chamada, né, de tentar levar ao público mais conhecimento sobre essas doenças e fazer eles entenderem que, assim, eles não estão sozinhos, né, eles têm que buscar ajuda médica, existe sim uma alternativa, existe uma forma de sair desse sofrimento, de resolver o problema. Ô doutor, e só voltando rapidamente ao coronavírus, no caso, quando aparecem esses sintomas então, como a tontura manifestada como um sintoma da infecção pelo coronavírus, isso é uma substituição ao contágio do sistema respiratório? Ou seja, ao invés de atacar o sistema respiratório, significa que o vírus atacou o sistema nervoso, então a pessoa não vai ter problema respiratório se ela teve tontura? É um ou outro ou não? Podem se manifestar as duas coisas ao mesmo tempo? Por hora, necessariamente os dois. A pessoa ela tem um quadro respiratório, um quadro pulmonar, e a partir dali, em algum momento, desenvolve a tontura. A gente não tem ainda literatura médica falando de tontura isolado. Então, a pessoa teve tontura sem quadro respiratório. Não temos. O que a gente tem está com quadro respiratório, pode vir uma tontura.
Doutor, para encerrar então, o senhor sabe que tem muita gente que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, e que já são mais de 43 mil infectados no nosso país pela Covid-19. Como fica daqui para frente então, se a pessoa começar a sentir algum tipo de tontura, e isso é novo para ela nunca sentiu tontura? Por momento, ela observa por alguns dias, tenta identificar que tontura é essa, ou imediatamente o senhor aconselha já a procurar algum médico para orientações? Se tiver quadro gripal, então assim, estou com quadro respiratório, né? Estou com o nariz correndo, estou com tosse, estou me sentindo mal como um quadro de gripe, e a partir dali comecei a ter uma tontura diferente, algo que eu nunca senti, algo intenso, algo forte, diferente do normal. Vale a pena sim buscar ajuda médica, porque no pronto-socorro o médico vai conseguir avaliar se existe algum sinal ou não de gravidade, para daí ele decidir se é necessária a coleta da sorologia para o Covid ou não. Então a orientação seria quadro gripal, mais uma tontura nova, uma tontura diferente, vá ao pronto-socorro. Perfeito. Dr. Saulo Nader é neurocientista do Hospital Israelita Albert Einstein. Obrigada pelo seu tempo mais uma vez, por conversar com a gente, pelas informações que realmente trazem aí luz a uma nova forma de enxergar os sintomas com relação ao coronavírus. Bom trabalho, boa quarta-feira e até uma próxima, doutor. Obrigado, muito obrigado o convite, e convido o pessoal aí para o meu Instagram, Doutor Tontura por extenso, mais informações lá sobre labirintites e uma programação especial dessa semana, Doutor Tontura em extenso.